Fala, Tegrano! Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Polis e hoje eu vou trazer um tema para nós aqui para inspirar nossa semana, que é muito interessante, que chama-se estados de humor. Vai levar um pouquinho mais do que os outros dias, mas eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Vamos lá. Quando a gente busca conhecimento, quando a gente busca entender a causa das coisas, é muito mais fácil a gente lidar com elas. A ignorância não é uma dádiva, como a gente ouve falar, porque quando eu sei do que eu estou falando, quando eu tenho conteúdo, é muito mais fácil eu lidar com aquela situação. E aqui na Tegra, o conectar, humanizar e fortalecer, ele de fato é vivido. E eu pessoalmente busco sempre trazer ideias, contribuições e coisas práticas que você, Tegrano, consegue colocar aí na sua vida e de fato fazer uma coisa melhor. Inspirar a sua semana, melhorar os seus relacionamentos, a sua mente está em equilíbrio. E hoje o tema vai colaborar muito com isso. Bom, extraído desse livro aqui, ó, Emocionário, é um dicionário de emoções, né? A gente lista aqui o que é emoção. Então, emoção, se a gente vai buscar na etimologia da palavra, ela significa esmover, que significa mover para fora. Pegar aquilo que está aqui dentro, pôr para fora. Então, as características de uma emoção é algo que você coloca para fora. Em geral, tem a ver com algum estímulo externo, então você reage a um fato. Você também sente reações orgânicas, seu corpo ele realmente manifesta sentimento, variações, o seu corpo manifesta aquela emoção, normalmente é uma forma intensa, porém breve. Então, vou pegar alguns exemplos assim. Admiração, alguém passa, você acha, chama a sua atenção, alegria, alívio, nostalgia, então aquela coisa que bate e logo passa, traz aquela emoção e de forma breve. O interessante da história toda é que emoção é algo comum em qualquer ser vivo. Então, um mamífero qualquer tem as mesmas emoções que o ser humano tem. Olha que interessante. Então, um cachorro, por exemplo, ele vai ter medo. O cachorro, o gato, ele vai ter alegria. Um urso vai ter um tédio. Então, a emoção, ela tem a ver com esse sentimento, com essa manifestação intensa que vem de dentro para fora. Já o sentimento, se for buscar na raiz da palavra, também vem do latim, ela tem a ver com opinião, com sentir. E é muito interessante que o sentimento, ele funciona como uma impressão digital. Cada um de nós tem o seu. É individual, é único. Então, o que para você é ciúme, para mim não é. É outra coisa. O que para você é inveja, é ódio, para mim não. Essa interpretação do que faz você sentir aquilo é variante para cada pessoa. Porque normalmente é composto por todas as características que nos formam, a nossa história como um todo, as nossas memórias, nossas experiências, as nossas vivências, as nossas crenças, nossa religião, nossos valores. Tudo isso é somado para compor um sentimento. Normalmente o sentimento, diferente da emoção, ela vem para dentro. Ela tem a ver com aquilo que você vivencia de um período. Ela é suave, porém ela contínua, ela está a um longo prazo. Então, por exemplo, amor, confiança, insegurança. E o sentimento, ele é um conglomerado de emoções. Então, vamos pegar aqui, por exemplo, o ciúme. O ciúme, ele é um pouquinho de medo, com um pouquinho de preocupação, com um pouquinho de raiva, com um pouquinho de tristeza. Então, essa mistura de emoções forma um sentimento. E o sentimento, ele é único, ele é formado, só os seres humanos têm, e traz para nós aqui essa constituição do que é o sentimento. E o próximo nível é o estado de humor, que é quando você pega vários sentimentos, isso gera um estado de humor. Existe o livro do Elie Chenot, que ele fala sobre os transtornos do humor. Esse é o nome catalogado na medicina. Então, por exemplo, a bipolaridade, a depressão, a esquizofrenia, síndrome do pânico, síndromes do espectro autista.
transtorno de ansiedade, transtorno do estresse pós-traumático, e a lista é longa. São estados de humor, que tem um conjunto de sentimentos que são formados por conjunto de emoções. Muito interessante, né, essa formação. Então, para facilitar o entendimento, emoção é algo comum a todos os seres vivos. O conglomerado de emoções forma sentimentos. Sentimentos são únicos porque tem a ver com a história de cada um de nós. E o conjunto de sentimentos, ele gera um estado de humor. Então seria mais ou menos assim, ó. As emoções são os átomos. O conjunto de átomos formam sentimentos. Aqui no exemplo aqui é uma molécula de água. Então H2, né, tem 2 hidrogênio e uma de oxigênio. E o conjunto de moléculas formam a matéria, que no caso está representado por essas caixinhas. Então, uma matéria, uma madeira, um alumínio, um plástico. Então, esses são os estados de humor. Olha que interessante. E aí, também para facilitar nosso entendimento, emoções são os ingredientes de uma receita de bolo de cenoura, por exemplo, aqui. Então, ovos, farinha, azeite ou óleo, cenoura. E então, essas são as emoções. Percebe que se você pegar cenoura na natureza, é sempre cenoura? Sendo do mesmo tipo, é sempre cenoura? Ovo é sempre ovo? Porém, a forma com que eu organizo esses ingredientes formam o bolo de cenoura. E o bolo de cenoura, sempre ele é único. Porque se uma pessoa faz, tem um sabor. Se outra pessoa faz, tem outro sabor. E quando eu pego vários tipos de bolo, bolo de cenoura, bolo de chocolate, bolo sonho de valsa, bolo... Só tem bolo bom aqui, né? Isso forma o meu estado de humor. E aí, o nosso desafio aqui é ser como um chefe de cozinha. O chefe de cozinha, ele tem aquela capacidade de provar alguma comida, ele fala, aqui tem o tempero tal, aqui tem açafrão, aqui tem um pouquinho de pimenta, aqui tem um pouquinho de açúcar mascavo. Então, essa capacidade de pegar uma molécula e encontrar os átomos, ou seja, olhar para o sentimento e buscar as emoções, torna de nós detentores da nossa felicidade, detentores do nosso equilíbrio emocional. E isso é um exercício diário, é um exercício de autoobservação que gera autoconhecimento. Então, imagine que agora você percebe que você está sentindo tristeza. Muito bem. Por quê? Quais são as emoções que estão aqui? Eu estou sentindo um pouquinho de ansiedade, mas também estou sentindo um pouquinho de empatia. E aí, quando eu vou buscar na ansiedade, a ansiedade tem como causa o fato de eu não saber como ajudar um amigo que está com algum problema, ou não sei resolver um problema que está na minha família. E a empatia tem a ver com eu sentir a dor do outro. Então, quando eu busco a causa dessas emoções, eu começo a dar um passo a mais, que é por que eu gerei essa emoção? Qual é a causa? Porque eu tenho uma necessidade de sempre resolver os problemas. Ou eu tenho a necessidade de ver as pessoas, todas elas, bem. E aí, quando eu começo a questionar isso, eu vou mergulhando em mim, meu autoconhecimento vai gerando mais portfólio, mais conteúdo, e esse exercício é o exercício de viver. Viver mediante aquilo que a gente busca do autoconhecimento. Diferente de sobreviver, que não sabe por que está aqui, e aí isso gera esses transtornos todos. Eu trouxe esse conteúdo aqui porque eu me deparei com ele essa semana, achei muito interessante, até compartilho com vocês aqui, ó. Haroldo Dutra Dias, então nada do que está aqui eu inventei, peguei daqui. E pelo jeito isso aqui se aprofunda mais. E você, Tegrano, que tem aqui no DNA a nossa cultura do humanizar, conectar, humanizar, fortalecer. Acho que o autoconhecimento é uma busca contínua que vai fazer de nós, antes de ótimos profissionais, excelentes seres humanos. Tegrano, que a sua semana seja abençoada. Espero que essa pitada de conhecimento traga muito mais equilíbrio para a sua vida. Tchau, tchau.